Um empresário solitário escuta em um pequeno restaurante a música que sua falecida esposa compôs só para ele. Ele decide descobrir como um jovem cantor conhece aquela melodia, sem imaginar que está prestes a descobrir um segredo que mudará sua vida, para sempre. Eduardo entrou no pequeno restaurante, procurando um local onde pudesse se refugiar do cansaço acumulado depois de mais um longo dia de trabalho. Era um lugar simples, longe das pretensões dos lugares que costumava frequentar, mas exatamente o que eu precisava naquela noite. Instalou-se numa mesa perto de uma janela, de onde podia observar as idas e vindas das pessoas sem ser notado. Ele pediu o jantar com gestos automáticos, o olhar perdido em algum lugar da decoração simples do lugar. As luzes fracas e a atmosfera acolhedora pareciam envolvê-lo numa calma inesperada. Foi então que, em meio ao murmúrio das conversas, uma voz suave começou a preencher o espaço. Eduardo ergueu os olhos curioso. Num canto improvisado como palco, uma jovem se preparava para cantar. Ela segurou o microfone com uma delicadeza que parecia anunciar algo especial. Com a primeira nota, Eduardo sentiu o peito apertar, como se cada acorde o conectasse com algo profundo. A melodia que a jovem tocava não era uma canção qualquer. Foi a música. Aquela composição íntima que sua esposa havia criado anos atrás. Uma melodia que ele guardava no fundo da memória e que nunca mais imaginou ouvir. O tempo pareceu parar. Eduardo, paralisado, observou cada gesto da cantora, cada inflexão de sua voz que, embora diferente, parecia captar a essência da composição original. Como era possível que ela conhecesse aquela música? Sua esposa nunca havia compartilhado isso. Era algo único entre eles, um vínculo secreto que agora estava desmoronando naquele palco, à vista de todos. A jovem terminou a sua atuação e agradeceu com um ligeiro sorriso os aplausos dispersos que o público lhe ofereceu. Eduardo, ainda sem reagir completamente, permaneceu sentado, sem tirar os olhos dela, tentando entender. Ele sentiu que deveria conversar com ela, descobriu o mistério por trás daquela melodia que tanto lhe lembrava sua esposa. Com o coração ainda acelerado e um misto de emoção e nostalgia nos olhos, ele esperou pacientemente que ela terminasse a apresentação e saísse do palco. Talvez com um pouco de sorte, ela oferecesse uma resposta que acalmasse a tempestade de emoções que ela havia desencadeado nele. Após a apresentação, Eduardo esperou até que a jovem se aproximasse do bar do restaurante para tomar um copo d'água. Determinado, ele se levantou da mesa e se aproximou com passos cautelosos, tentando ao máximo manter a voz calma. Quando ele estava perto o suficiente, fez um leve gesto para chamar a atenção dela. "Com licença", disse ele com um sorriso cordial. Não pude deixar de notar sua interpretação. Foi muito emocionante. Você tem uma voz impressionante. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. A jovem, um tanto surpresa com o comentário, sorriu gentilmente para ele, inclinando levemente a cabeça em agradecimento. "Obrigado, senhor. Que bom que você gostou. É uma música muito especial para mim." Eduardo sentiu suas emoções se agitarem novamente ao ouvir aquelas palavras. Não sabendo como formular a pergunta, tentou perguntar sem ser muito direto. "Essa música pareceu-me familiar. Ela me lembrou alguém muito próximo de mim, alguém que brincava com ela em casa. Você sabe alguma coisa sobre sua origem?" Lara, que até então demonstrava uma expressão de gentil curiosidade, revelou uma leve sombra de tristeza no rosto. Ela demorou um pouco antes de responder, como se aquela música também despertasse algo profundo nela. "A verdade é que não sei muito sobre quem o compôs", admitiu, em tom reflexivo. "Aprendi essa melodia através de uma carta que minha mãe me deixou antes de falecer. Ela costumava dizer que era uma música especial, embora nunca me explicasse muito. Só sei que tinha um significado profundo para ela, e ela me pediu para cantá-la sempre que quisesse se lembrar." As palavras de Lara deixaram Eduardo atordoado. Uma carta, uma melodia de despedida. O coração de Eduardo bateu mais rápido, mas ele não deixou que sua expressão revelasse o choque que sentiu. As peças pareciam se encaixar de uma forma inesperada e dolorosa, como se aquela música o ligasse à jovem de uma forma que ele ainda não conseguia entender. Eduardo, tentando ao máximo esconder a intensidade de suas emoções,
Sorriu gentilmente e acenou com a cabeça, querendo prolongar a conversa sem ainda revelar sua ligação pessoal com a música. É uma linda história. Não é todo dia que você ouve algo tão sincero. Você é muito talentoso. Lara agradeceu com um sorriso tímido, aparentemente sem perceber a profundidade do que aquelas palavras significavam para Eduardo. Por dentro, ele sentiu como o interesse inicial começou a se transformar em uma curiosidade perturbadora. Algo nela, naquela música e na história que ela compartilhou, o compeliu a descobrir mais. Ao voltar para sua mesa, Eduardo não parava de observá-la. Ela sabia que naquela noite não iria descansar até entender o que a ligava ao seu próprio passado. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo sentou-se em sua cadeira preferida, deixando-se envolver pelo silêncio de sua casa. Apesar das tentativas de se distrair, a imagem de Lara cantando aquela melodia permaneceu gravada em sua mente, reavivando uma nostalgia que há anos tentava enterrar. A última vez que ouviu aquela música foi na voz de sua esposa, num momento íntimo que agora parecia ressurgir com uma força avassaladora. Ao fechar os olhos, as lembranças o transportaram para uma época em que a vida ainda tinha sentido, quando o riso e a música enchiam todos os cantos de sua casa. Ele se lembrou de como sua esposa confessou-lhe que aquela composição era algo que ele guardava no fundo do seu ser, um reflexo das suas emoções que nunca quis partilhar com mais ninguém. A música foi um vínculo especial entre eles, uma expressão de seu amor e cumplicidade. Porém, o aparecimento de Lara com aquela mesma melodia despertou em Eduardo um misto de tristeza e preocupação crescente. Como era possível que um estranho tivesse acesso a algo tão privado, algo que sua esposa mantinha em segredo? A coincidência era significativa demais para ser ignorada, e pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu uma centelha de esperança e medo ao mesmo tempo. Intrigado, ele começou a se perguntar se Lara poderia estar ligada de alguma forma à sua esposa, aquele passado que ele pensava estar enterrado. Talvez, pensou ele, aquela jovem não fosse simplesmente uma cantora com uma bela voz. A carta da mãe, a canção, o sentimento que ela transmitia, tudo indicava que havia uma história mais profunda que ele desconhecia e que agora parecia estar entrelaçada com a sua de uma forma inesperada. Movido por um misto de curiosidade e nostalgia, Eduardo decidiu que deveria voltar ao restaurante e ouvi-la novamente. Queria ver se em outra interpretação conseguiria encontrar alguma pista, algum detalhe que o ajudasse a resolver o mistério. Ele precisava de respostas e a única maneira de obtê-las era abordando Lara, embora não tivesse certeza de como ela reagiria se soubesse a ligação que ele tinha com aquela música. Durante horas, Eduardo permaneceu sentado em sua cadeira, repassando mentalmente as lembranças que tanto tentou esquecer. As risadas, os olhares compartilhados e, por fim, a perda. A possibilidade de Lara ter algum relacionamento com sua esposa, por mais remoto que fosse, deu-lhe um propósito que há muito não sentia. Com determinação renovada, prometeu voltar ao restaurante no dia seguinte. A história que Lara guardava, aquela melodia que os unia de forma tão misteriosa, merecia ser descoberta. No dia seguinte, Eduardo dirigiu-se ao restaurante com um misto de ansiedade e expectativa. Ele sentia que cada passo que dava o aproximava de um segredo que estava escondido nas sombras de seu passado. Ao entrar, o ambiente familiar e acolhedor do restaurante o envolveu mais uma vez, mas desta vez seus olhos se concentraram imediatamente no pequeno palco, onde esperava ver Lara. Logo ela apareceu, tão composta e focada como da primeira vez. Quando começou a cantar, Eduardo sentiu o mesmo nó na garganta, a mesma pontada de nostalgia que o comovera na noite anterior. A ligação com aquela música era inegável. Cada nota parecia dirigida a um canto esquecido do seu coração. Quando Lara terminou sua apresentação, Eduardo levantou-se cautelosamente e aproximou-se dela, sentindo que não poderia mais atrasar a conversa que tanto desejava. Ao se aproximar, percebeu que ela também o reconhecia, e seu olhar refletia uma mistura de surpresa e intriga. "Desculpe-me se sou insistente", começou Eduardo, esboçando um sorriso que tentava esconder a profundidade de suas emoções. "Ontem à noite você me comoveu profundamente com aquela música, e eu gostaria de ser honesto com você.
Essa melodia foi composta por alguém muito especial para mim. Lara olhou para ele surpresa, enquanto o silêncio se tornava pesado entre eles. Oh, sério? Ela perguntou com uma voz suave, cheia de curiosidade e um pouco de perplexidade. Honestamente, nunca soube muito sobre ela. Minha mãe dizia que era uma música única, mas nunca me deu mais detalhes. Eduardo sentiu um misto de alívio e tristeza invadir seu ser. Aquela ligação íntima que ele compartilhava com a esposa parecia agora estender-se a Lara de uma forma inexplicável. Era como se o passado ganhasse vida através daquela jovem, reavivando um vínculo que ele pensava estar perdido para sempre. Essa música, Eduardo disse com a voz embargada, foi composto pela minha esposa. Ela nunca compartilhou isso com ninguém. Para nós era algo sagrado. As palavras de Eduardo pareceram tocar algo profundo em Lara, que o olhou com expressão de surpresa e cautela. Apesar da surpresa, algo dentro de si lhe dizia que deveria ouvir com atenção, embora a intensidade da emoção nos olhos de Eduardo a deixasse um pouco desconfortável. É estranho, Lara murmurou, baixando o olhar. Nunca imaginei que alguém conheceria essa música dessa maneira. Para mim, sempre foi como uma lembrança da minha mãe. Eduardo assentiu lentamente, reconhecendo a intensidade daquele momento. Ambos pareciam envoltos em uma atmosfera carregada de emoções que não conseguiam explicar. Porém, Eduardo entendeu que era preciso proceder com cautela. A conexão existia, mas ele não podia arriscar perdê-la sendo muito direto. A cada palavra que trocavam, Eduardo sentia que o véu que cobria o passado começava a se levantar, revelando uma verdade que ele nunca teria imaginado. Lara, com um misto de curiosidade e reserva, concordou em conversar com ele após sua apresentação, concordando em sentar-se em uma mesa longe da agitação do restaurante. Eduardo respirou fundo, preparando-se para o que poderia ser uma revelação monumental. Lara, não consigo parar de pensar nessa música e no que ela significa para você e para mim, começou Eduardo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você me contou que sua mãe lhe ensinou essa melodia e a importância que ela teve para ela. Você poderia me contar mais sobre ela? Lara olhou para baixo e uma sombra de tristeza nublou seus olhos antes que ela respondesse. Minha mãe faleceu quando eu era pequena, disse ela com voz suave. Não tive muito tempo para conhecê-la de verdade, mas ela deixou para trás algumas coisas que sempre valorizei, inclusive essa música. Ela me disse que veio de alguém especial, alguém que era importante para ela, embora nunca me desse muitos detalhes. Só me lembro que, ao cantá-la, ela parecia ser transportada para outro lugar, como se revivesse alguma lembrança distante. As palavras de Lara ressoaram em Eduardo como um eco de algo que ele havia perdido. Essa ligação especial que ele e a esposa tinham partilhado parecia estender-se a esta jovem de uma forma que desafiava qualquer explicação. Uma ideia começou a se formar em sua mente, um pensamento que o encheu de um estranho medo e esperança ao mesmo tempo. E se Lara fosse a filha que sua esposa teve antes de conhecê-lo? E se esse passado oculto se manifestasse agora, através desta jovem? Sentindo vontade de saber mais, Eduardo adotou um tom cauteloso, sem revelar ainda o que suspeitava. Lara, não sei se isso vai te parecer estranho, mas sinto que essa música nos conecta de uma forma que ainda não entendo completamente. Talvez eu possa pesquisar um pouco mais sobre sua história, sobre suas raízes, se estiver tudo bem para você. Lara olhou para ele com certa desconfiança, embora algo dentro de si parecesse incliná-la a confiar nele. Porém, a intensidade da conversa começava a dominá-la, e num gesto de autoproteção, ela encostou-se no encosto da cadeira, cruzando os braços. Agradeço seu interesse, Eduardo, mas essa história é muito pessoal. Não quero abrir feridas que talvez nunca cicatrizem. Minha mãe já se foi há muito tempo e algumas coisas talvez devessem ficar no passado. Eduardo entendeu a relutância de Lara e decidiu não insistir mais naquele momento. Embora o desejo de saber mais fosse poderoso, ele sabia que empurrá-la só poderia afastá-la. Com um sorriso compreensivo, ele assentiu e respeitou a decisão dela, permitindo-lhe manter a distância necessária. Ao se despedirem dos dois, Eduardo entendeu que deveria continuar sozinho a investigação. Havia algo naquela história que ele não podia ignorar, uma conexão que exigia ser revelada. Dias depois,
Eduardo, munido de coragem e com o peso da incerteza no peito, decidiu que era hora de confrontar Lara com a verdade. Ele a encontrou novamente no restaurante e, quando a apresentação dela terminou, ele esperou por ela perto da saída. Lara, ao vê-lo, sorriu com cautela, talvez sentindo que Eduardo estava ali para algo importante. "Lara, podemos conversar um pouco?" Eduardo perguntou, mantendo a voz baixa e calma, embora o tremor nas mãos o denunciasse. Ela assentiu, seguindo-o até uma mesa isolada onde poderiam conversar sem interrupções. Eduardo, após respirar fundo, começou a falar, cuidando de cada palavra como se estivesse caminhando em terreno frágil. "Há algo que você precisa saber", disse ele com o coração batendo forte. "Aquela música que você toca foi composta pela minha esposa, a pessoa mais importante da minha vida. Nunca compartilhamos isso com ninguém. Foi um vínculo especial entre nós. Até agora." Lara olhou para ele, piscando silenciosamente enquanto processava o que Eduardo lhe revelava. O silêncio entre eles tornou-se tenso, carregado de uma verdade que parecia resistir a ser dita. Com um nó na garganta, Eduardo continuou. "A história da sua mãe, a música e o jeito que ela falou sobre alguém especial. Acho que eu e ela compartilhamos algo mais profundo do que eu imaginava." Seus olhos umedeceram. "Lara, há uma chance de você ser minha filha." As palavras pairaram no ar, pesadas e comoventes. Lara abriu os olhos incrédula, e a perplexidade em seu rosto se transformou em um misto de surpresa e dor. Ele permaneceu imóvel, como se tentasse assimilar cada palavra que Eduardo havia dito. A revelação foi avassaladora, e o turbilhão de emoções dentro dele refletiu-se em sua expressão. "Por que eu nunca soube?" ele finalmente perguntou, com uma voz trêmula que mal conseguia controlar. "Por que ninguém me contou isso? Por que agora?" Eduardo sentiu o peso de cada uma dessas perguntas, sabendo que não tinha respostas satisfatórias. Ele só podia observá-la, sem saber como aliviar a raiva e a confusão que havia desencadeado nela. "Não sei, Lara. Eu não sabia", respondeu Eduardo com sinceridade. "Só agora, vendo você, ouvindo você, tudo começou a fazer sentido. Acredite, se eu soubesse da sua existência, nada teria me impedido de encontrá-lo antes." Lara, com o rosto endurecido pela emoção, levantou-se abruptamente, afastando-se alguns passos como se precisasse de espaço para respirar. Eduardo não tentou impedi-la. Ele entendeu que as feridas recém-abertas precisavam de tempo para cicatrizar e que qualquer tentativa de aproximação agora poderia piorar a situação. "Não sei se consigo processar isso agora", Lara murmurou, olhando para algum lugar na sala. Eduardo assentiu respeitosamente, dando-lhe o espaço que precisava. Ela se virou e saiu do restaurante sem dizer mais nada, deixando Eduardo sozinho, com a alma pesada e a esperança de um dia poder perdoá-lo e permitir que ele fizesse parte de sua vida. Os dias seguintes foram uma tempestade de emoções para Lara. Ela se sentiu presa em um turbilhão de lembranças, dúvidas e emoções que nunca imaginou vivenciar. A revelação de Eduardo deixou-a num estado de total perplexidade. A possibilidade de aquele homem ser seu pai biológico a encheu de confusão e raiva, como se sua vida, até aquele momento, tivesse sido construída sobre segredos e sombras. Em seu pequeno apartamento, Lara refugiou-se em sua música, tentando encontrar nas melodias um conforto que sua mente não conseguia lhe oferecer. No entanto, toda vez que ela tentava tocar a música que sua mãe lhe ensinara, seus dedos tremiam e sua voz falhava. O que antes era um refúgio, agora parecia uma lembrança dolorosa do que ele nunca conheceu. Ao repassar mentalmente fragmentos de sua infância, ele se lembrou das poucas vezes em que perguntou à mãe sobre seu pai. As respostas sempre foram vagas, evitando detalhes que agora pareciam fazer mais sentido. Talvez a mãe quisesse protegê-la de uma verdade que, ela agora entendia, teria sido difícil para ela explicar. Por outro lado, Eduardo também estava imerso num misto de tristeza e esperança quebrada. A possibilidade de ter uma filha, alguém que pudesse carregar consigo a memória viva de sua amada esposa, era uma ideia que o enchia de propósito, mas a distância que Lara havia imposto o fazia temer que nunca conseguiria recuperar aquele vínculo perdido.
Ele se perguntou se tinha feito a coisa certa ao revelar a verdade tão repentinamente, sem lhe dar tempo para absorver o que isso implicava. Ambos, separados pelo medo e pela incerteza, carregavam dentro de si a necessidade de processar a realidade que os unia. Lara, por sua vez, relutava em aceitar a ideia de que Eduardo era seu pai. A raiva que sentia era, no fundo, um reflexo da sua dor, dos anos que passou sem aquela figura paterna na sua vida e das dúvidas que agora inundavam o seu coração. Uma tarde, enquanto olhava o céu pela sua janela, Lara se permitiu imaginar por um momento como seria sua vida se soubesse de Eduardo desde o início. O pensamento encheu-a de uma nostalgia desconhecida, mas também de uma tristeza profunda. Porém, algo dentro de si lhe dizia que, embora a dor fosse inevitável, talvez ele precisasse encontrar respostas e compreender a história que até então permanecia silenciosa. Enquanto isso, Eduardo, ciente de que o tempo era a única resposta, decidiu dar a Lara o espaço que ela precisava. Ele não queria forçar sua presença em sua vida ou pressioná-la a aceitar um vínculo que ela não estava preparada para enfrentar. Ele sabia que, se em algum momento ela decidisse se aproximar dele, ele estaria ali, pronto para construir uma relação baseada no respeito e no amor que começava a florescer em seu coração. Ambos, separados mas ligados por uma ferida comum, esperaram em silêncio. Vários dias se passaram, até que Lara, depois de muita reflexão, tomou a decisão de contatar Eduardo. A tempestade de emoções que experimentara começava a diminuir, e em seu lugar surgiu uma curiosidade genuína em conhecer a história por trás do homem que, ao que parecia, poderia ser seu pai. Embora ainda sentisse a ferida aberta da revelação, ela sentiu que compreender o passado poderia ajudá-la a curar-se. Lara ligou para Eduardo e os dois combinaram de se encontrar em um café tranquilo, longe da agitação da cidade. Quando ela chegou, encontrou-o esperando por ela com uma expressão serena e esperançosa. Ele se levantou ao vê-la e, com um sorriso contido, convidou-a a sentar-se. A atmosfera estava permeada por um misto de nostalgia e expectativa. Após alguns momentos de silêncio, Eduardo decidiu falar primeiro, ciente de que suas palavras poderiam ser a chave para amenizar a barreira que os separava. "Lara, agradeço que você tenha concordado em me ver", começou Eduardo, com a voz suave e sincera. "Quero contar minha história, se você me permitir. Meu relacionamento com sua mãe era algo único, algo que marcou minha vida para sempre. Ela foi minha parceira, minha inspiração, e aquela música..." Ela fez uma pausa com brilho nos olhos. Era o reflexo do que sentíamos um pelo outro. Lara o ouvia com atenção, os olhos fixos nos dele, tentando captar cada detalhe, cada nuance da voz de Eduardo que lhe mostrasse a autenticidade de suas palavras. A maneira como ele falava da mãe, com tanto amor e pesar, despertou nela uma empatia inesperada. Eduardo continuou, relembrando momentos compartilhados, risadas e sonhos que construíram juntos. Ele falou da tristeza que sentiu por perdê-la e da solidão que sentiu desde então. Uma solidão que de alguma forma estava se dissipando um pouco agora que Lara estava em sua vida. Suas palavras foram como um carinho na alma de Lara, aliviando a dor e criando uma ponte para algo que ela nunca havia conhecido. A possibilidade de ter um pai. "Você não sabe o quanto me arrependo de não ter ouvido falar de você antes", confessou Eduardo, baixando um olhar. "Se eu soubesse da sua existência, se sua mãe tivesse me contado, eu teria te procurado imediatamente." Ele ergueu os olhos para ela, refletindo uma mistura de arrependimento e promessa. "Agora só espero que possamos encontrar uma forma de construir algo novo, sem esquecer o passado, mas também sem deixar que ele nos limite." Lara sentiu uma barreira invisível começar a desmoronar. As palavras de Eduardo tocaram-lhe o coração e, embora ainda guardasse dúvidas, permitiu-se abrir-se à possibilidade de o conhecer, de ver nele algo mais do que a dor do segredo. "Quero experimentar, Eduardo", respondeu finalmente, com a voz trêmula. "Não sei como será isso, nem se conseguirei superar o que sinto agora, mas quero entender quem você é e o que significa na minha vida." Ambos se entreolharam em silêncio, compartilhando um momento que pareceu curar as feridas que o tempo havia deixado abertas. Pela primeira vez, sentiram que a distância entre eles estava diminuindo
e que talvez pudessem encontrar um no outro a paz que tanto procuravam. Nos dias que se seguiram, Eduardo e Lara esforçaram-se por manter contato, explorando cuidadosamente a possibilidade de construir uma relação que ambos ansiavam, mas temiam em igual medida. Para fortalecer esse vínculo, Eduardo decidiu convidar Lara para um evento musical local onde jovens artistas se apresentavam e compartilhavam seus talentos. Ele queria apoiá-la, mostrar-lhe que a música era um vínculo que os unia de uma forma única. Lara aceitou o convite com um misto de nervosismo e entusiasmo. A ideia de se apresentar ao pai, agora ciente do relacionamento deles, parecia uma experiência desconhecida e um tanto intimidadora. Ao chegar ao evento, sentiu o calor do ambiente e viu Eduardo se emocionar com orgulho e admiração pelo seu talento. Os olhares compartilhados e os sorrisos tímidos falavam de uma compreensão crescente, de uma conexão que ambos tentavam compreender. Enquanto esperavam a vez de Lara subir ao palco, Eduardo não parava de observá-la, maravilhado com a paixão que ela irradiava. Ele se lembrava da esposa em cada movimento, em cada expressão de Lara, e esse pensamento o enchia de um misto de nostalgia e esperança. Ele sentiu que o seu amor perdido foi revivido, de alguma forma, através da sua filha, que herdou esse mesmo espírito artístico. Finalmente chegou a hora da apresentação de Lara. Ela subiu ao palco com aparente serenidade, mas Eduardo, atento a cada detalhe, percebeu o leve tremor em suas mãos. Ele queria tranquilizá-la de que estava ali, apoiando-a. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu levemente, como se aquele pequeno gesto lhe desse a força que precisava para começar. Lara cantou com uma intensidade que emocionou todos os presentes, e Eduardo, do seu lugar na plateia, sentiu que cada palavra, cada nota, era uma afirmação do vínculo entre eles, da história partilhada que estavam apenas começando a descobrir. Foi como se, através daquela música, ambos curassem as feridas do passado e construíssem algo novo. Ao terminar, os aplausos ressoaram na sala. Mas para Lara, o único que realmente importou foi o de Eduardo, que a recebeu com um abraço sincero quando ela saiu do palco. Naquele momento, ambos entenderam que estavam dando o primeiro passo em direção a um relacionamento negado há anos. "Obrigada, Eduardo", ela murmurou, sentindo que as palavras eram insuficientes para expressar o que significava tê-lo ali. "Não, Lara, graças a você", ele respondeu, com uma emoção que mal conseguia conter. "Você me deu algo que pensei ter perdido." Ambos, abraçados em silêncio, sabiam que ainda havia muito para descobrir e construir. Mas aquela noite marcou o início de uma nova fase nas suas vidas. Um vínculo que agora se fortalecia e que prometia uni-los de uma forma que nem tempo nem o passado poderiam ir à falência. Com o passar das semanas, Lara e Eduardo começaram a integrar as suas rotinas, procurando momentos para partilhar e conhecer-se a fundo, sem pressa, mas com uma determinação constante em reconstruir o vínculo familiar que o tempo e o destino lhes tinha tirado. Lara, embora ainda cautelosa, decidiu abrir as portas de sua vida para Eduardo, permitindo que ele estivesse presente naqueles pequenos e significativos detalhes que constroem um relacionamento. Por sua vez, Eduardo assumiu humildemente o papel de figura paterna, entendendo que não poderia mudar o passado, mas poderia comprometer-se a ser uma presença constante e confiável na vida de Lara. A cada encontro, as conversas se aprofundavam, compartilhando não só lembranças, mas também desejos e projetos. Ambos descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam, e que a afinidade os ajudou a superar momentos de dúvida e medo. Um dia, enquanto caminhavam por um parque depois de almoçarem juntos, Lara parou em frente a uma fonte e olhou para Eduardo, com expressão de gratidão e emoção contida. "Sabe, nunca imaginei que pudesse ter isso", disse ele com a voz suave. "Durante toda a minha vida, sempre senti falta de alguma coisa, de um vazio que não sabia preencher. Mas agora, sinto que, de alguma forma, encontrei o meu lugar." Eduardo, emocionado, olhou para ela e assentiu lentamente. "Lara, não podemos recuperar o tempo que perdemos, mas podemos criar novas memórias, construir algo que ninguém pode tirar de nós. E eu prometo que estarei aqui para ajudá-lo sempre." Nos dias que se seguiram, Eduardo e Lara esforçaram-se por manter contato,
explorando cuidadosamente a possibilidade de construir uma relação que ambos ansiavam, mas temiam em igual medida. Para fortalecer esse vínculo, Eduardo decidiu convidar Lara para um evento musical local onde jovens artistas se apresentavam e compartilhavam seus talentos. Ele queria apoiá-la, mostrar-lhe que a música era um vínculo que os unia de uma forma única. Lara aceitou o convite com um misto de nervosismo e entusiasmo. A ideia de se apresentar ao pai, agora ciente do relacionamento deles, parecia uma experiência desconhecida e um tanto intimidadora. Ao chegar ao evento, sentiu o calor do ambiente e viu Eduardo se emocionar com orgulho e admiração pelo seu talento. Os olhares compartilhados e os sorrisos tímidos falavam de uma compreensão crescente, de uma conexão que ambos tentavam compreender. Enquanto esperavam a vez de Lara subir ao palco, Eduardo não parava de observá-la, maravilhado com a paixão que ela irradiava. Ele se lembrava da esposa em cada movimento, em cada expressão de Lara, e esse pensamento o enchia de um misto de nostalgia e esperança. Ele sentiu que o seu amor perdido foi revivido, de alguma forma, através da sua filha, que herdou esse mesmo espírito artístico. Finalmente chegou a hora da apresentação de Lara. Ela subiu ao palco com aparente serenidade, mas Eduardo, atento a cada detalhe, percebeu o leve tremor em suas mãos. Ele queria tranquilizá-la de que estava ali, apoiando-a. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu levemente, como se aquele pequeno gesto lhe desse a força que precisava para começar. Lara cantou com uma intensidade que emocionou todos os presentes, e Eduardo, do seu lugar na plateia, sentiu que cada palavra, cada nota, era uma afirmação do vínculo entre eles, da história partilhada que estavam apenas começando a descobrir. Foi como se, através daquela música, ambos curassem as feridas do passado e construíssem algo novo. Ao terminar, os aplausos ressoaram na sala. Mas para Lara, o único que realmente importou foi o de Eduardo, que a recebeu com um abraço sincero quando ela saiu do palco. Naquele momento, ambos entenderam que estavam dando o primeiro passo em direção a um relacionamento negado há anos. "Obrigada, Eduardo", ela murmurou, sentindo que as palavras eram insuficientes para expressar o que significava tê-lo ali. "Não, Lara, graças a você", ele respondeu, com uma emoção que mal conseguia conter. "Você me deu algo que pensei ter perdido." Ambos, abraçados em silêncio, sabiam que ainda havia muito para descobrir e construir. Mas aquela noite marcou o início de uma nova fase nas suas vidas. Um vínculo que agora se fortalecia e que prometia uni-los de uma forma que nem tempo nem o passado poderiam ir à falência. Com o passar das semanas, Lara e Eduardo começaram a integrar as suas rotinas, procurando momentos para partilhar e conhecer-se a fundo, sem pressa, mas com uma determinação constante em reconstruir o vínculo familiar que o tempo e o destino lhes tinha tirado. Lara, embora ainda cautelosa, decidiu abrir as portas de sua vida para Eduardo, permitindo que ele estivesse presente naqueles pequenos e significativos detalhes que constroem um relacionamento. Por sua vez, Eduardo assumiu humildemente o papel de figura paterna, entendendo que não poderia mudar o passado, mas poderia comprometer-se a ser uma presença constante e confiável na vida de Lara. A cada encontro, as conversas se aprofundavam, compartilhando não só lembranças, mas também desejos e projetos. Ambos descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam, e que a afinidade os ajudou a superar momentos de dúvida e medo. Um dia, enquanto caminhavam por um parque depois de almoçarem juntos, Lara parou em frente a uma fonte e olhou para Eduardo, com expressão de gratidão e emoção contida. "Sabe, nunca imaginei que pudesse ter isso", disse ele com a voz suave. "Durante toda a minha vida, sempre senti falta de alguma coisa, de um vazio que não sabia preencher. Mas agora, sinto que, de alguma forma, encontrei o meu lugar." Eduardo, emocionado, olhou para ela e assentiu lentamente. "Lara, não podemos recuperar o tempo que perdemos, mas podemos criar novas memórias, construir algo que ninguém pode tirar de nós. E eu prometo que estarei aqui para ajudá-lo sempre." As palavras de Eduardo ressoaram em Lara, dando-lhe uma sensação de paz que ela nunca havia sentido antes. Ela estava pronta para aceitá-lo em sua vida, não apenas como uma figura do passado de sua mãe, mas como seu pai,
alguém disposto a apoiá-la e acompanhá-la em cada passo que ela desse. Com o tempo, Eduardo passou a participar dos aspectos mais importantes da vida de Lara. Ele assistiu às suas apresentações, incentivou-a a continuar compondo e juntos começaram a planejar pequenos projetos, sonhando em fazer da música um caminho que pudessem percorrer juntos. Ambos se sentiam unidos por mais do que laços de sangue. Eles compartilhavam uma conexão profunda que transcendia a dor do passado. Finalmente, uma tarde, Lara decidiu levar Eduardo ao lugar onde sua mãe lhe ensinou pela primeira vez a música que os uniu. Ali, sob o suave sol da tarde, ambos cantaram juntos a melodia que havia sido o ponto de partida dessa história. Essa música, que já foi um símbolo de perda, agora representava a esperança de um futuro juntos. Ao terminarem, olharam-se em silêncio, conscientes de que haviam conseguido algo inestimável. A certeza de um vínculo real, construído com paciência, respeito e amor. A história de Lara e Eduardo não terminou naquele momento. Foi apenas o início de uma nova etapa em suas vidas. Um caminho que percorreriam juntos, como pai e filha, com a promessa de que sempre teriam um ao outro. A história lembra-nos que, por vezes, o passado guarda segredos que podem transformar o nosso presente de formas inesperadas. Eduardo e Lara encontraram, na verdade, escondida uma oportunidade de curar feridas e construir um vínculo genuíno. E você? Você teria tido a coragem de enfrentar a verdade ou teria deixado os segredos do passado permanecerem enterrados? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa jornada de autodescoberta e descobrir mais histórias que tocam o coração. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias e reflexões. Vejo você no próximo vídeo.